Você saberia me responder quem é pecador? Creio que muitos responderão que pecador é alguém que peca. Se verificar no dicionário, eu temo que seja esta a resposta que você obterá. Pecador é o que peca. Porém, se ler a Bíblia com atenção, terá de rejeitar esta definição, porque não é os que pecam sejam pecadores, mas pecadores são os que cometem pecados. O que significa isto? Muitos já leram o livro de Romanos, e ao ler, muitos dizem que Paulo está para provar que no mundo todos são pecadores. Mencionou no capítulo 3 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23. Deus busca justos e não encontra nenhum. Ele procura os que o entendam e que o buscam e não encontra nenhum. Todos mentiram e se extraviaram. Isso está nos versículos 10 a 13 de Romanos capítulo 3. Portanto, parece que Paulo está dizendo que no mundo todos são pecadores. Mas quem chegou a essa conclusão é melhor que seja cuidadoso, não seja rápido demais para dizer isto. Será que Romanos capítulo 3 menciona de fato o pecador? Se alguém puder encontrar a palavra pecador em Romanos capítulo 3, eu irei agradecer-lhe por isto. Onde pecador é mencionado neste capítulo? Por favor, repare que pecador nunca é citado aqui. Alguns dizem que por Romanos capítulo 3 falar sobre o homem pecando, isso prova que o homem é um pecador. Contudo, Romanos capítulo 3 não menciona o pecador. É Romanos capítulo 5, que fala sobre o pecador. Portanto, precisamos fazer distinção. Romanos capítulo 3 fala sobre o problema dos pecados e Romanos 5 fala sobre o problema do pecador. Vamos seguir um pouco mais neste vídeo sobre o assunto para que você entenda o que estou tentando dizer. Tudo que Romanos capítulo 3 nos diz é que todos pecaram. Somente em Romanos capítulo 5 é nos dito quem são os pecadores. Todos os que nasceram em Adão são pecadores. Isto é o que Romanos capítulo 5, versículo 19 nos diz. Se ler a nova tradução de João Nelson Darby, isto estaria em inglês, você verá que ele usou as palavras tendo sido constituídos pecadores. Todos somos pecadores por constituição. Ao escrever um currículo, há 2 itens que você deve colocar. Um é seu local de nascimento e o outro é a sua profissão. De acordo com Deus, somos pecadores por nascimento e por profissão somos os que pecam. Por sermos pecadores por nascimento, seremos sempre pecadores, quer pequemos ou não pequemos. Existem 2 tipos de pecadores no mundo: os pecadores que pecam e os pecadores morais. Entretanto, quer seja um ou outro, você ainda é um pecador. Deus diz que todos os que nasceram em Adão são pecadores. Não importa que tipo de pessoa você seja, uma vez que foi gerado em Adão, é um pecador. Se você peca, é um pecador que peca. Se você não peca, ou para ser mais preciso, se você pecou menos, é um pecador moral ou um pecador que peca pouco. Se é uma pessoa nobre, você é um pecador nobre. Se você se considera santo, você é um pecador santo. Em qualquer caso, ainda é um pecador. Hoje, o maior engano entre os homens é considerar um homem como um pecador somente porque ele pecou. Se não pecou, ele não é considerado um pecador. Porém, não existe tal coisa na Bíblia, não existe tal conceito para Deus.
pecando ou não, desde que seja homem ou mulher, homem no termo genérico, você é pecador. Desde que tenha nascido em Adão, e todos nós nascemos em Adão, o único que não nasceu desta forma foi o Senhor Jesus Cristo, você é um pecador. Um homem não se torna pecador porque peca. Pelo contrário, ele peca porque é pecador. Portanto, meus amigos, lembre-se da palavra de Deus. Somos pecadores. Não nos tornamos pecadores. Não precisamos nos tornar pecadores. Embora nossos pecados sejam perdoados por Deus na salvação, permanecemos pecadores. Podemos até chamar-nos de pecadores perdoados, mas muitos acreditam que não mais são pecadores. Acham que se afirmarmos que somos pecadores, isso significa que não conhecemos o Evangelho tão bem. Isso pode não ser toda a verdade. Paulo não disse que seus pecados não foram perdoados, mas ele disse que era um pecador. Ele ainda disse que era o principal dos pecadores. Em 1 Timóteo capítulo 1 e 15, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E neste capítulo, e nesses versículos, o anterior e o após esse versículo, Paulo fala sobre a sua salvação, sobre Deus ter perdoado os seus pecados. Você viu a diferença aqui? Se perguntasse a Paulo se os pecados dele foram perdoados, ele não poderia ser tão humilde a ponto de dizer que não. Mas Paulo poderia humildemente dizer que é um pecador. Ele não poderia negar a obra de Deus nele. Contudo, ele tampouco poderia negar sua posição em Adão. Embora tenhamos recebido a graça em Cristo, Deus não removeu completamente o problema do pecado. Nós ainda somos pecadores. O problema do pecado não será plenamente solucionado até que o novo céu e a nova terra apareçam. Entretanto, isso não significa que não tenhamos recebido uma salvação completa. Não me entenda mal. Em outro vídeo trataremos deste ponto. O que devemos ver com clareza e corretamente é que toda pessoa no mundo é um pecador. Quer tenha pecado ou não, uma vez seja um ser humano, você é um pecador. Quando alguns ouvem o Evangelho, gastam o tempo todo pensando em quantos ou quão poucos pecados têm cometido. Mas diante de Deus há somente uma questão. Você está em Cristo ou você está em Adão? Todos os que estão em Adão são pecadores. E desde que seja um pecador, nada mais precisa ser dito. Por que então Paulo teve de dizer-nos em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sobre todos os pecados que o homem comete? Esses capítulos, esses poucos capítulos, 1, 2 e 3 de Romanos, mostram-nos que pecadores pecam. É isso que Paulo quer dizer. E é isso que Deus quer dizer. Pecadores pecam. Os primeiros 3 capítulos de Romanos provam que um pecador é conhecido pelos pecados que comete. Romanos capítulo 5, porém, diz-nos que tipo de pessoa um pecador na verdade é. Que tipo de pessoa é este pecador? Os 3 primeiros capítulos de Romanos provam que somos pecadores. Eles nos dão as evidências. Deus nos coloca no laboratório e prova. Você é um pecador e aí estão os seus pecados. Mostrando-nos que pecamos de tais maneiras que esses capítulos provam-nos que somos pecadores. O capítulo 5 diz que somos pecadores, mas os 3 primeiros capítulos provam que somos pecadores. Deus quer provar-nos que somos pecadores. Sem nos provar isto, podemos esquecer quem nós somos.
Esse é o motivo de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3. Enumerar todos aqueles pecados. Lá nós vemos Deus, o apóstolo Paulo, descrevendo os vários tipos de pecados que este pecador comete. É para nos mostrar que somos pecadores. Após tantos fatos apresentados ali nesses capítulos, foi-nos provados que somos pecadores. Portanto, nunca se deve pensar que somos muitos pecados que nos fazem pecadores. Já faz muito tempo que somos pecadores. Não nos tornamos pecadores após estes pecados serem cometidos. Precisamos estabelecer este fato fundamental claramente. Hoje você pode sair à rua, encontrar qualquer um, tomá-lo pela mão e dizer-lhe que é pecador. Se ele disser que não pode ser um pecador porque não assassinou ninguém, que ele não assassinou ninguém ou não ateou, que não pôs fogo, não colocou fogo na casa de ninguém, você pode dizer-lhe que ele é um pecador que nunca matou ninguém, nem ateou fogo na casa de ninguém. Se alguém lhe dizer que nunca roubou nem cometeu fornicação, você pode dizer-lhe que ele é um pecador que nunca roubou e nem cometeu fornicação. Não importa quem encontre, você pode dizer que ele é um pecador. Em todo o Novo Testamento, somente o Romanos capítulo 5, versículo 19 nos diz quem é pecador. Todos os outros lugares no Novo Testamento nos dizem o que o pecador faz. Somente este único lugar nos diz quem é o pecador. Um pecador pode fazer 1 milhão de coisas, mas não são estas coisas que o constituem pecador. Uma vez que seja nascido em Adão, ele é pecador. Note o que este versículo diz, Romanos capítulo 5, versículo 19. Assim, como pela desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores. Está claro, né? O pecado do homem nos mostra a necessidade do homem. O amor de Deus nos mostra a provisão de Deus. Se houver somente a necessidade sem a provisão, nada pode ser feito. Mas se existe a provisão sem a necessidade, aquela será desperdiçada. A salvação é cumprida e o evangelho é pregado devido aos dois maiores fatos do universo. O primeiro é que o homem pecou e o segundo é que Deus ama este homem pecador. Esses dois fatos são imutáveis. São dois fatos enfatizados na Bíblia. Se você derrubar qualquer uma das extremidades, a salvação se perderá. Não há necessidade de que ambas as extremidades sejam derrubadas. Uma vez que uma delas se vai, não haverá possibilidade de a salvação ser realizada. Deus tem o amor e o homem tem pecado. Por haver esses dois fatos, existe a salvação e existe o evangelho. Romanos capítulo 5, versículo 8, um versículo maravilhoso, diz o seguinte, maravilhoso da Bíblia: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus tem a sua expressão. Se amo uma pessoa e simplesmente lhe digo que a amo, esse amor ainda não está completo. A menos que o amor seja expresso, ele não é completo. Não existe amor no mundo que não tenha uma expressão. Se há amor, ele deve ser expresso. Se amo e não expresso, não pode ser considerado como amor. O amor é muitíssimo prático. Ele não é vão e tampouco um simples assunto verbal. O amor é expresso por meio de ações. E neste versículo que acabei de citar, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus está provando o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus quer nos salvar, ainda que nós somos pecadores perdidos. Deus não quer salvar aqueles que não são pecadores, mesmo que não exista isto no mundo. Já que Deus ama ao mundo,
ele tem de estar preocupado com a necessidade do homem. Portanto, ele deve fazer algo pelo homem. Somos pecadores. Não temos outra escolha senão ir para o inferno. E não há nenhum outro lugar para estarmos senão no lugar de perdição. Mas Deus nos amou. E Ele não estará satisfeito até que nos tenha salvado. Quando Deus diz, eu amo você, seu amor se aproximará para carregar todos os nossos fardos e remover todos os nossos problemas. Já que Deus nos ama, Ele deve prover uma solução ao problema de pecados. Ele deve prover a salvação que nós, pecadores, precisamos. Por essa razão, a Bíblia mostra-nos este grandioso fato. O amor de Deus é manifestado na morte de Cristo. Uma vez que somos pecadores e incapazes de salvar a nós mesmos, Cristo veio morrer, de modo a solucionar o problema do pecado por nós. Seu amor cumpriu algo substancial, e isto é posto diante de nós. Agora podemos ver seu amor de um modo e de uma forma substancial. Seu amor já não é meramente um sentimento. Ele tornou-se um ato totalmente manifestado. Para você ser salvo das consequências eternas dos seus pecados e ter a certeza de que está indo para o céu, não precisa entender esses assuntos profundamente e saber explicá-los, pois poderá ser que para você não haja mais tempo para isto. O tempo da sua partida pode ser hoje. A salvação de Deus é recebida pela fé de um pecador arrependido dos seus pecados. Pois a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Na história de um carcereiro, em Atos capítulo 16, você pode ler todo este capítulo, nós temos uma inquietante pergunta deste homem aflito para Paulo e Silas, o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta objetiva, clara, simples para este homem foi: crê no Senhor Jesus Cristo e ele seria salvo. A mesma coisa digo para você. Você que ainda não é salvo, você que tem dúvidas sobre a sua salvação, você que foi ensinado que para ser salvo você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que se ajoelhar aos pés do pastor, do padre, você tem que rezar muitas vezes, você tem que fazer muitas boas obras. Digo para você que para você ser salvo, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Você pode se perguntar, mas somente isto? Crer? Da sua parte é somente isto. Porque quem realizou a nossa salvação pagou um alto preço. Olhe para os sofrimentos de que estão registrados na Bíblia, os sofrimentos, os terríveis sofrimentos de Cristo na cruz. A Bíblia diz que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. A Bíblia diz que ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele clamou naqueles momentos de trevas, Deus meu, por que me abandonaste? Ele disse na cruz que, enfim, a obra estava consumada. Para nós, ficou o ato de crer. O método de Deus para a nossa salvação, a exigência de Deus para a nossa salvação é receber o grande e sublime e eficaz e eterno sacrifício de Cristo, o seu valor, o precioso sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado. A nossa parte é crer, é aceitar, é receber. Você já fez isto? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se viu um pecador perdido, merecedor do inferno? Ou você se justifica a si mesmo? Então, para você, a obra de Cristo não tem nenhum valor, não tem nenhum peso, nenhum significado,
E Deus não tem salvação para você, porque você está fabricando a sua salvação. Deus tem salvação para pecadores perdidos, como eu. Ele me salvou quando eu confiei nele. Quando eu confiei em Cristo, o recebi como meu Salvador. O Senhor Jesus Cristo disse: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24.